Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo nessa segunda-feira, atualizações sobre o mercado, Vasco, tudo que tá pegando. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a UXBet é patrocinadora do canal Vascaíno Encerrado. Trouxe o destaque ontem do Porto, né? Vou ficar de olho. Eu vou explicar para vocês como é que eu trabalho, tá? Hoje tem o Porto, eu falei que ia ficar de olho no gol no primeiro tempo. O Galatasaray traz uns pô, vou ficar de olho em gol no primeiro tempo, se tiver volume e vitória do Galatasaray. E no jogo na Inglaterra do West Ham, por exemplo, vou tentar pegar, ambos marcam. É assim que a gente trabalha. A gente que eu falo, eu tenho um cara que é meu parceiro aqui de trade, o Alexandre lá do canal Bado Vascaíno, mandar um abração pro Alexandre. A gente faz ali a seleção dos jogos, estuda previamente ali tendências para rolar nesse jogo. Vou botar um exemplo aqui. Ah, mas como é que você acompanha o volume, se o time tá atacando, tá bem? Tem o SofaScore, você baixa o SofaScore, aí lá você vai selecionar os jogos que estão rolando lá, você bota no ao vivo. Eu vou botar aqui um exemplo, a gente queria pegar gols e vitória do Chelsea. Esse volume aqui no SofaScore, tá vendo? Ó, me indicava que tava para sair um gol do Chelsea no primeiro tempo. A gente fez a entrada, vitória do Chelsea no primeiro tempo, gol do Chelsea no primeiro tempo, ou gol no primeiro tempo. Isso, a odd ela tem que estar acima de 1,70, tá? É a odd que a gente trabalha, 1,70, 1,80 para lá. É a odd perfeita para fazer a entrada. E aí você tem que saber dividir a sua banca. A gestão de banca é tudo para você não quebrar a banca. Eu já ensinei aqui, expliquei como é que você faz para dividir a sua banca e não fazer entradas acima do que você tem de stake, né? Por exemplo, uma banca, você divide ela em 50 partes e aí você bota uma parte, tem gente que coloca às vezes a metade dessa parte numa entrada. Então tá aí, dicas para você trabalhar e ser lucrativo, né? Ter ali uma banca prosperando no médio e longo prazo. Senão você vai ficar só tentando bingo, tentando sorte, fazendo bilhete múltipla e nunca vai conseguir de fato ganhar uma grana no mercado de aposta. Então tá aí o link no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é Doce Errado, primeiro depósito ou Pix, um valor de até R$ 1.200. Eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Encerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vamos falar de Vasco, vou trazer uma informação, né, definindo os times brasileiro e argentino na Copa Sul-Americana. Eu trouxe uma vez os times que já estavam resolvidos, aliás, só os da Bolívia que ainda não definiu, 3 da Bolívia e 1 da Colômbia. Trouxe aí os times da Venezuela, do Peru, do Chile, da Colômbia, todos vão participar. Havia ali só esse espaço vazio com relação aos times brasileiro e argentino que foram preenchidos. Os nomes dos times brasileiros: Vasco, Vitória, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Esses times estarão na Sul-Americana. Lembrar que o sorteio é no dia 19 de dezembro, tá? A gente já vai saber qual a chave, o grupo que a gente vai pegar. Aí os times argentinos, ontem com o título do Vélez em cima do Huracan, o Huracan foi o time que foi para a Copa Sul-Americana. Da Argentina é o Independiente, o União, o Godoy Cruz, o Lanús, o Defensa e Justiça, o time que tirou o Vasco na última Sul-Americana, lá com o Ribamar errando um caminhão de gols, o goleiro Lucão falhando, e o Huracan, que foi vice-campeão argentino ontem. Então são os times que estarão na Sul-Americana, junto com os times brasileiros, e repito, falta 1 colombiano e 3 boliviano, e no dia 19 tem um sorteio para definição de qual grupo e quais times a gente vai pegar. Bom, uma informação que saiu hoje no GE, é esse rolo, esse negócio entre Vasco e Atlético Paranaense. É um parto negócio. O Vasco, toda janela, está interessado em jogadores do Atlético Paranaense, mas não consegue contratar ninguém. Há muita gente esperando aí o Canóbio, né? Esperando alguma contratação de peso vindo do Atlético Paranaense. Mas, porém, contudo, o Coelho, né? Hoje saiu com o Atlético Paranaense. Tá sim interessado, tá no GE, tá interessado no zagueiro Léo Pelé, quer contratar o jogador, né, só que ele não quer envolver na negociação o ponta esquerda Coelho. Definido. O Vasco, por sua vez, quer negociar o Léo Pelé, acho que não tem clima para o Léo no Vasco, né, para ele procurar novos ares, e quer também contratar o Coelho.
a contratação do Coelho agora não envolvendo o Léo Pelé complica para o Vasco, porque envolve grana, muita grana. E aí, né, o orçamento curto, a gente sabe que fica difícil o Vasco ir para o mercado comprar jogadores. Bom, até saiu que o Vasco estaria usando a estratégia de pegar jogadores em final de contrato. Aí vem aquela bando de refúgio do caralho. Enfim, essa é a definição com relação ao Léo e o Coelho. Aí o Atlético Paranaense fez 2 propostas para o Vasco e espera uma resposta do Vasco até quarta-feira. Na primeira proposta com relação à contratação do Léo Pelé é parcelar a conta, né? O Vasco contratou o Léo Pelé por 16 milhões de reais, acho que foi do São Paulo, 16 ou 17 milhões. Então seria parcelar o valor e abater a dívida que o Vasco tem do empréstimo do Hugo Moura. O Vasco pegou o Hugo Moura emprestado, né? E ali, nesse empréstimo, era 1 milhão de reais, que o Vasco está devendo cerca de 1 milhão de reais ao Atlético Paranaense. Tá? Então seria abater essa dívida e parcelar o restante para o Atlético ter o zagueiro Léo Pelé. Para mim, pode negociar. Acho que, repito, não tem clima para o Léo Pelé em São Januário. A segunda proposta do Atlético Paranaense é abater, né, a dívida total do Hugo Moura. O que seria abater a dívida total? O valor do empréstimo e o valor que eles querem referente à contratação do Hugo Moura. Então seria o Vasco pagar o empréstimo e pagar a contratação do Hugo Moura e envolver na negociação o zagueiro paraguaio Mateu Gamarra. Você conhece o Mateu Gamarra? Eu não conheço. Mateu Gamarra, ele tem 24 anos, 1,83 m, jogou no Independiente e estava no Olímpia do Paraguai quando foi contratado pelo Atlético Paranaense, com status aí de craque, no início da temporada. Em janeiro, o Atlético Paranaense pagou ao Olímpia 17 milhões de reais no Mateu Gamarra. Jogador, repito, 24 anos, 1,83 m, que era titular do Olímpia e foi destaque, um dos destaques do Olímpia em 2023 na Libertadores. Isso é o que tem de informação desse zagueiro que está no Atlético Paranaense desde janeiro. Aí, o que eu vi de prints, né, de gente ligada ao Atlético Paranaense, torcedores, é que é um jogador que não agradou. Né? Um jogador que ficou na reserva, quando foi utilizado, não foi bem. Então é muito contestado, um jogador que a torcida quer. Você vê, eu vi um print de um torcedor, de um influencer, de alguém falando que quer muito o Léo Pelé e que despache esse Mateu Gamarra, porque diz que o Léo já é um jogador de Série A e esse Mateu Gamarra não é. Então, assim, na minha opinião, quer contratar o Coelho? Tem grana para isso? Vai lá e negocia o Coelho, que eu acho que o Coelho é um bom jogador. Quer vender o Léo Pelé? O Atlético quer? Vai lá e negocia, abate a dívida do Hugo Moura, pega o restante da grana e não traz esse zagueiro. Eu acho que tem que trazer um zagueiro inquestionável. Um zagueiro que está atuando bem, no viés de alta, que está como titular de algum time, seja sul-americano, seja lá da porra do lugar que for, mas não traz zagueiro refúgio, traz zagueiro para resolver. Chega de trazer aposta, essa é a minha opinião. E aí eu queria a sua opinião com relação a esse negócio envolvendo o Vasco, Atlético Paranaense, Léo Pelé, o Coelho e agora o zagueiro Mateu Gamarra. O Atlético Paranaense que foi uma mãe para o Vasco em 2024, né? Abraçou a vaga para a queda para a segunda divisão, levou o Praxedes e mandou o Hugo Moura. Só fez isso só pela gente, né? Deixe seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal, desejar para você uma semana abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.